Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Júlia e esse aqui é o meu canal Jesus e Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixe o seu like, tá bom? O tema dessa semana é amor aos inimigos. Quero ler com vocês o versículo-chave desse vídeo, que se encontra lá em Lucas, no capítulo 6, do versículo 27 em diante, que vai nos dizer o seguinte: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoem, orem por aqueles que os maltratam. Amém, gente? Fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, tá bom? Gente, hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a gente amar aos nossos inimigos, né? O que o mundo aí fora nos impõe? Ele nos impõe que a gente deve odiar os nossos inimigos e não amar aos nossos inimigos, né? Mas é exatamente isso que Jesus, quando veio aqui nessa terra, nos ensinou, que a gente deve amar a todas as pessoas igualmente e principalmente os nossos inimigos, né? Não devemos amar somente aquelas pessoas que nos fazem bem, aquelas pessoas que nos deixam felizes, que fazem bem para nós, né? Mas amar aquelas pessoas também que falam mal da gente, que nos traem, que nos julgam, aquelas pessoas que estão no nosso pé, que praticam o mal, amar aquelas pessoas que, enfim, que fazem tudo de ruim para nós, nós devemos amar essas pessoas também, né? Por que isso, né? Porque a gente vive um mundo onde tem muito ódio, onde as pessoas, né, elas nos fazem muito mal, onde as pessoas, né, elas nos machucam, elas nos ferem com suas palavras, com suas ações, com suas atitudes. E se você começar a odiar todas as pessoas que te fazem mal, você não vai amar mais ninguém, né? Porque muitas pessoas, a gente espera muito das pessoas, né? A gente espera sempre o melhor das pessoas, mas nem sempre é assim. Então a gente precisa amar todo mundo para que a gente não se frustre nesse sentido, né? Assim como Jesus. Imagina se Jesus, quando ele desceu aqui nessa terra, você acha que ele esperou que todo mundo fosse amar ele? Que todo mundo fosse falar bem dele? Lógico que não, pelo contrário, né? E principalmente teve muito mais pessoas que falaram mal dele, que traiu ele, que julgou ele, que tentou matá-lo, né? Do que pessoas que verdadeiramente o amaram, né? E a mesma coisa que acontece com a gente. Existem muitas pessoas, né? Até mesmo pessoas próximas de nós que vão falar mal de nós, que vão trair a gente quando a gente menos espera, que vão nos machucar, que vão agir pelas nossas costas, enfim, isso todo mundo já sabe, né? Então é exatamente isso que Jesus quer mais de nós. Ele quer que a gente ame mais as pessoas e principalmente ame os nossos inimigos. E eu tava vendo aqui, bem interessante esses versículos aqui. Eu li só os versículos principais, né, pra vocês. Que é: ame os seus inimigos, faça o bem aos que os odeiam. A gente tem que amar os nossos inimigos, fazer o bem, né, para as pessoas que nos odeiam. A gente tem que abençoar aquelas pessoas que nos amaldiçoam, que falam de nós, né, com suas palavras, com suas atitudes, e orar por aqueles que os maltratam. Então, gente, além de amar os nossos inimigos, a gente tem que orar por elas também, para que Jesus intervenha, para que Jesus tenha misericórdia dessas pessoas. A gente não tem que falar somente que ama, mas a gente tem que orar pelos nossos inimigos. E é muito legal esses versículos, eu vou ler pra vocês. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe a outra também. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija o que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem um bem àqueles que são bons para com você? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem
e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para o quê? Os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Tenho muita coisa para falar para vocês sobre esses versículos, mas eu queria mais falar sobre assim. Quando ele fala assim, que mérito vocês terão se amarem os que os amam, né? Que mérito terão se vocês emprestarem às pessoas sem que esperam devolução. O que tá querendo dizer aqui? Tipo assim, que a gente tem que ser diferente das pessoas do mundo, porque as pessoas do mundo, elas também amam aqueles que, né, que os amam. Então a gente tem que ser diferente no sentido, não, eu amo as pessoas que me amam e eu também amo as pessoas que me odeiam. Então é esse mérito que tá falando, né, essa diferença, tipo, de a gente amar também até os nossos inimigos. E dos últimos versículos fala: amem, porém, seus inimigos, façam-lhes o bem. Aqui. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os íntegros e maus. Gente, a nossa recompensa não vai vir aqui dessas pessoas, né? Por mais que a gente ame, por exemplo, os nossos inimigos, e aquela pessoa não retribua também, aquele seu inimigo não vai te amar de volta também, a recompensa não vai vir aqui dessa terra. A recompensa não vai ser aquela pessoa te amar de volta. Não, a recompensa vai vir de Deus, porque Ele é justo. E Ele nos recompensa quando... Ele sabe quando a gente tá fazendo a nossa parte. Ele sabe quando a gente ama o nosso inimigo. E o Senhor vê e Ele vai nos recompensar. Então a gente não pode esperar a recompensa aqui nessa terra. Ou até mesmo aqui nessa vida, né? Mas a recompensa vai vir do Senhor e talvez no nosso galardão, né? Lá do céu. E no último versículo que eu li pra vocês fala: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ou seja, gente, Deus tem tanta misericórdia de nós, e por que a gente não pode ter misericórdia dos nossos inimigos também? Deus teve tanta misericórdia de nós, morreu por nós, e por que a gente não pode ter misericórdia dos nossos inimigos? Por que a gente não pode amar os nossos inimigos assim como Deus nos amou, né? Porque antes nós éramos inimigos de Deus, e Deus morreu por nós. Então, assim como a gente era inimigo de Deus, que a gente possa amar também os nossos inimigos. E o maior exemplo, gente, que tem nessa Bíblia, é claro que é Jesus, né? Quando se fala de amar o inimigo, é Jesus. Lá no versículo 22 de Lucas vai dizer o seguinte: estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderiam entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhes prometeram dinheiro. Ele conseguiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. O maior exemplo, né, a maior demonstração que a gente tem de amor ao próximo, de amor ao próximo não, de amor ao inimigo, é Jesus, né? Porque Ele amou o seu inimigo, Ele sentou-se na mesa com o seu inimigo, né? Que foi Judas. Judas traiu Jesus, Judas preferiu o pecado, Judas preferiu trair Jesus, preferiu a morte, né? A morte eterna, preferiu a condenação do que Jesus, né? Ele traiu Jesus, trocou Jesus por 30 moedinhas de prata. E aqui fala, né? Satanás entrou em Judas. O inimigo tomou conta de Judas para que Judas o traísse. E assim aconteceu. E Jesus sabia disso, né? Você acha que Jesus não sabia? Lógico que sabia. Eu tenho certeza que enquanto Jesus estava sentado lá com Judas, comendo, né, na mesma mesa, o mesmo alimento, Jesus sabia. E mesmo assim, Jesus não julgou, Jesus não perguntou, Jesus não questionou para Judas. Mas Jesus simplesmente o amou, né? Porque Jesus, ele morreu por Judas também. Ele não deixou de morrer por Judas. Ele morreu também por Judas e por todos nós. E pelos pecados também de Judas. Então, assim, gente, é o maior exemplo, assim. A gente tem que sempre pensar. Quando a gente for
pensar nos nossos inimigos, a gente não tem que pensar nos nossos inimigos, mas a gente tem que pensar em Jesus, né? O que Jesus faria? Jesus, com certeza, ele amaria o seu inimigo. Não é fácil, não tô falando isso como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Pelo contrário, é muito difícil. É muito difícil você amar uma pessoa que te fez mal. É muito difícil você amar uma pessoa que te feriu, que falou mal de você pelas costas, que te traiu. Mas é o nosso dever, é a nossa missão como cristão, né? Acho que é o mínimo que a gente pode fazer. E com certeza Deus se alegra muito com isso. E Jesus, ele amou Judas mesmo sabendo que Judas tinha o traído, que ele o trairia, né? E assim, é o maior exemplo para nós, né? Que a gente possa ficar com essa mensagem no nosso coração. Se você tem, que perdoar o seu inimigo, se você tem que amar o seu inimigo, faça isso hoje. Se você tem que orar pelo seu inimigo, faça isso hoje, para que Deus se alegre. E saiba que sua recompensa não vem aqui dessa terra, mas sua recompensa vem de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Posso fazer uma oração para você? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais este vídeo, pela vida dessa pessoa que está me assistindo, Jesus. Hoje falamos um pouquinho, Pai, sobre amar os nossos inimigos, Pai. Amar aquelas pessoas que nos ferem, Pai. Amar aquelas pessoas que nos machucam. Amar aquelas pessoas que falam mal de nós, Jesus. Nos ajuda, Pai, não é fácil, Pai. Nos ajuda, Pai, mas ajuda a seguir o Teu exemplo, Pai, de amar até mesmo, Pai, os nossos inimigos, Senhor. Abençoar eles, Pai, orar por eles, Senhor, e principalmente, Pai, amar a eles, Pai. Ô, Jesus, abençoa as nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a ser a diferença, Pai, aqui nessa terra, Pai. Nos ajuda a seguir o Teu exemplo, Pai. E nos ajuda, Pai, a amar a cada um dos nossos inimigos. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Espero que Deus tenha falado no seu coração. Já se inscreva, compartilha, deixe seu like e até o próximo vídeo. Um beijo.